esforço em conjunto. Vamos fazer, então, as perguntas? Vamos lá. Excelente, presidente. Nós recebemos aqui perguntas dos nossos internautas. Eu vou começar com a Natália Amaro. Ela pergunta: presidente Pedro, eu não recebi nem a primeira parcela ainda. Estou em análise desde que começou. Será que vai sair ainda, presidente? Qual é a Nayara? Natália Amaro. Natália, como nós falamos, você deve ser uma das 5 milhões de pessoas que está em primeira análise. Então, esta é uma análise realizada pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania, e assim que nós recebemos, pode acontecer que seja validado ou não validada o seu direito. Se não for validado e você entender que tem o direito, você vai receber o motivo de por que não foi validado e pode realizar o cadastramento de novo. Mas esta análise está com o Ministério da Cidadania e a Dataprev, e cabe à Caixa Econômica Federal realizar o pagamento exatamente para as pessoas e nos valores que nos for comunicado pelo Ministério da Cidadania. Isso aí. A Yuka Araújo, presidente, ela quer saber o seguinte: por que não se pode transferir o dinheiro para outra conta, para minha própria conta? Isso, Yuka, muito obrigado. Exatamente para que nós tenhamos o equilíbrio entre acelerar o pagamento e reduzir as filas. Há um mês atrás, nós tivemos 3 dias com filas muito grandes. Então, o que nós fizemos dessa vez? Que também tínhamos feito da vez passada, mas agora fizemos ainda mais espaçado. Quando nós depositamos, começamos numa quinta-feira, se não me engano, dia 20 de maio, né, Paulo? Isso. 5 milhões, ao redor de 5 milhões por dia, durante 6 dias. Janeiro e fevereiro numa quinta-feira, março e abril numa sexta, maio e junho no sábado, por aí vai. Quando nós fizemos isso, a diferença entre a parcela 2 e a parcela 1 foi exatamente que na parcela 2 não houve a permissão da transferência entre contas, seja TED ou SIDOC, basicamente havia o saque. Então, digamos, e muito importante, para evitar as aglomerações, porque na parcela 1, durante 3 dias, pagamos em cada dia mais de 7 milhões de pessoas. Pagar 7 milhões de pessoas é absolutamente inviável. Teremos filas, sim. Em especial, sem uma organização. Porque este era um ponto importante. Como nós não sabíamos exatamente quem estaria recebendo, basicamente é todo mundo nas agências. Então agora nós temos, exatamente como o Paulo mostrou, às 7 horas da manhã, quando nós vamos nas filas, é muito claro. Olha, hoje, por exemplo, terça-feira, para os nascidos de março. Se você nasceu em abril, você não vai conseguir sacar. Então fica muito fácil hoje, muito mais fácil, organizar as filas. E também para os beneficiários. Como eu mesmo fui em mais de 50 agências nesse período, lá atrás, há um mês atrás, era tudo confuso, todo mundo estava confuso. E por quê? Porque nós pagávamos em ondas. Assim que nós recebíamos a base de dados da Dataprev, do Ministério da Cidadania, nós pagávamos. Então, cada dia que a gente anunciava o pagamento, a sensação clara é que iam 15 milhões de pessoas nas agências da Caixa. Quem ia receber e quem achava que tinha que receber, e mesmo quem não achava e que estava com dúvida, né, Paulo? Isso mesmo. Agora é muito claro. Só para quem nasceu em março. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro pode ir. Mas quem nasceu em abril, maio, dezembro, não pode receber. Então, esta organização
fez com que as filas se reduzissem basicamente a zero e, não obstante, desde o dia 20 de maio, nós começamos a depositar e agora, não só pelo cartão de débito, como nós vimos, não só pelo pagamento de concessionárias e boletos, mas também pelo pagamento indo no supermercado, indo numa farmácia e pagando como se fosse um cartão de crédito. Então, o que nós estamos também incentivando fortemente é este processo de inserção digital, inserção econômica, inserção financeira de mais de 30 milhões de brasileiros que até então, até 45 dias atrás, não tinham contas em banco. Então, para ser objetivo, Ilka, é muito mais para organizar e exatamente em linha com o clamor popular da imprensa, correto, de evitar as aglomerações, nós não permitimos só nesse intervalo. Vamos deixar bem claro, assim que é liberado o saque, você pode fazer sim, como nós mostramos, um DOC, uma TED, para outro banco, para a própria conta da Caixa. O que você não pode é, no intervalo, normalmente de uma semana, 10 dias, entre você ter recebido o depósito na sua conta digital e poder sacar. Neste intervalo de uma semana, um pouco mais de uma semana, você pode realizar compras pela internet em mais de 1000 sites, pagamentos de concessionários, pagamentos de boleto e, desde a semana passada, pagamentos via o celular como um cartão de crédito. Muito obrigado. Presidente, nossa próxima pergunta está muito parecida com esse tema, é da Roberta Rocha. Ela pergunta o seguinte: a primeira parcela foi depositada numa conta já informada, possivelmente numa conta de outro banco. A segunda, ela recebeu primeiro no Caixa Tem. A Caixa fará automaticamente a transferência para a conta que eu indiquei quando for o meu dia de saque? Isso. Enquanto tiver as perguntas fáceis, eu respondo. Quando tiver mais difícil, aí você responde. Sim. Isso é muito importante, Roberto. É exatamente isso. Enquanto nesse intervalo do depósito para poder sacar, o depósito é realizado nas contas digitais, na Caixa Econômica Federal, e após uma semana, quando você puder sacar, para as contas poupança na Caixa Econômica Federal e contas em outros bancos, lembrando que 52 outros bancos estão nos ajudando nesse pagamento, esse depósito é automático, de graça, você não precisa pedir, e do saldo não utilizado. Exemplo, se você, Roberta, recebeu R$600 e nessa semana, durante essa semana, fez uma compra de R$200, o que será transferido para a sua conta na Poupança Caixa, no Banco do Brasil, será a diferença do que você recebeu, R$600, e o que você comprou, R$200, ou seja, você receberá na sua conta, por exemplo, no Banco do Brasil, R$400, de graça, imediatamente, no dia que você puder sacar. Isso aí, presidente. Agora nós temos uma pergunta sobre o BEM. Ela vem do Edevandro Ferreira. Ele recebeu a primeira parcela e quer saber quando será o pagamento da segunda. Bem, pena que a Tatiana não está aqui, né? Nós já começamos a realizar o pagamento da segunda, porque esse benefício começou exatamente após o 1º de maio. Então, no dia 2, dia 3, que dia é hoje? Hoje é dia 2 de junho. 2. Exatamente. Então, é um mês subsequente, né? Então, se você recebeu, por exemplo, no dia 2 de maio, receberá hoje no dia 2 de junho. Se você recebeu no dia 10 de maio, no dia 10 de junho. Então, são parcelas mensais, 2 ou 3, e também automáticas, direto na sua conta, seja na sua conta poupança, na Caixa Econômica, seja na sua conta digital, ou nos outros bancos, e aí o Banco do Brasil organiza. Mas tem esse espaçamento de um mês, e são 2 ou 3 parcelas.
Presidente, agora a gente tem duas perguntas aqui enviadas pelos jornalistas. Vou começar com o Leandro Rodrigues, da Rádio Gaúcha. Ele acha que já você falou isso na apresentação, mas vamos reforçar. Quantas solicitações ainda estão em análise para liberação? É a primeira pergunta. E ele pergunta também, presidente, quem tem dados incompletos, como é que faz para regularizar? Eu respondo a primeira e você a segunda, tá, Paulo? Combinado. Leandro, nós temos ao redor de 11 milhões de contas que estão em análise. Ao redor de 5 milhões e 700 em primeira análise e ao redor de 5 milhões e 300 em segunda ou terceira. Ou seja, ao redor de 5 milhões e 700 mil pessoas pediram o auxílio, se cadastraram pela primeira vez e ainda não tiveram uma resposta. Lembrando que até o dia 3 de julho a população pode realizar o cadastramento. Então temos até o dia 3 de julho. E o que acontece? Algumas pessoas, por exemplo, estavam empregadas ou não teriam direito ao benefício e podem, ao longo do tempo, passar a ter o direito ao benefício. Então, nós teremos até o dia 3 de julho para que as pessoas se cadastrem. O site do auxílio emergencial, caixa.gov.br, ou do aplicativo auxílio emergencial, e 5,3 milhões foram negados e foram pedido recadastramento. Lembrando que, isso é muito importante, a maioria das vezes, aonde você tem o seu auxílio negado, existe algum erro de digitação, algum erro no nome do familiar, falta, por exemplo, o CPF, falta algum tipo de dado e não há possibilidade de se receber esse benefício se houver qualquer tipo de erro, até porque com mais de 100 milhões de análises, todas as análises são realizadas via computador. Então, não é algo que você faz um a um. E mesmo assim, você não pode, até por uma questão potencial de fraude, aceitar qualquer diferença. Norma do Banco Central para abrir conta, por exemplo. Então, nós seguimos todas as normas. A Caixa recebe esse cadastramento, envia para o Ministério da Cidadania e a Dataprev, eles analisam e nos voltam. Isso aí, presidente. Sobre dados incompletos, se a pessoa digitou errado, o nome do parente ou data de nascimento e tudo mais, seguramente a Dataprev vai rejeitar esse cadastro e devolver com essa informação dados incompletos. Qual é a providência? Entrar no site da Caixa, auxilio.caixa.gov.br e efetuar um novo cadastro. E aí, tomando atenção no preenchimento. A dica que nós damos é você pegar todos os documentos dos parentes e digitar olhando para o documento. Assim evita cometer novos erros e agiliza o processo de cadastramento. Presidente, a nossa última pergunta vem do Ceará, o jornalista Felipe Azevedo. Ele está perguntando sobre bloqueios na conta digital. Muitas vezes a pessoa está entrando e está verificando que a conta está bloqueada, o valor ou o saldo zerado. Aqui é a respeito, seguramente, presidente, daquelas pessoas que estão tendo a transferência para outros bancos. Ele pergunta, então, para você, por que isso está acontecendo? Isso, Felipe. Ótima pergunta, obrigado. É exatamente isso. O que acontece? Durante o depósito, nessas 1 semana, 10 dias, onde você recebeu o seu depósito na conta digital, mas não pode sacar ainda, o valor estará depositado na conta digital, não na conta que você realizou o saque na primeira parcela. Então, durante esses 10 dias, este valor estará bloqueado para realizar transferência de TED e DOC. Você não pode sacar, mas você pode sim realizar compras na internet, pelo cartão de débito virtual do Caixa Tem, que é de graça e é originado por operação, pagar boletos, pagar concessionárias, ou seja, conta de água, luz, gás, e agora, desde a semana passada, utilizar como um cartão de crédito.
pegando seu celular e indo numa das adquirentes, ou seja, daquelas maquininhas, e comprando normalmente. Quando chega o dia que você pode realizar o saque, exemplo, hoje, terça-feira, dia 2 de junho, para os nascidos em março, daqueles 30 milhões que não tinham ainda podido fazer o saque, né, os 19 milhões do Bolsa Família já tinham feito nas 2 semanas anteriores. Então, para essa pessoa que nasceu em março, o que vai acontecer? O saldo da conta digital dela, por exemplo, ela tem conta no Banco do Brasil. O que vai acontecer até hoje, até ontem? Finge que ela recebeu, por exemplo, na sexta-feira, dia 21 de maio, que é março. De sexta-feira, 21 de março, até segunda, dia 1º de junho, ela teria R$ 600 na sua conta digital na Caixa Econômica Federal e 0 na sua conta no Banco do Brasil. Se ela não realizou compra nenhuma, era essa a dinâmica. A partir de hoje, foi o contrário. A conta digital ficou zerada e a conta no Banco do Brasil recebeu os R$ 600. Então, durante esses 10 dias, pode haver a confusão, porque a conta, por exemplo, do Banco do Brasil teria 0, a conta digital não poderia ter o saque e não poderia ter uma TED ou um DOC entre as duas contas nesse intervalo. Isto que foi uma diferença da primeira parcela, porque na primeira parcela, inclusive, aqueles que tinham conta poupança na Caixa e conta em outros bancos não tiveram uma conta digital, né, Paulo? Exatamente. Só aqueles mais de 30 milhões que nunca tiveram conta em lugar nenhum. Então, a diferença que nós fizemos agora foi que nestes 10 dias, todos tiveram uma conta digital na Caixa, poupança digital, social, porque para que pudesse realizar compras, pagamentos, seja via boleto, seja via o próprio celular, na parte de farmácia, supermercado, etc. Então, reduzir as filas, como foi um anseio da sociedade, reforçado pela mídia. Então, entendemos, né, Paulo, que conseguimos esse equilíbrio. Sim. Pagar o mais rápido possível, sem ter filas, sem ter aglomerações. Não é? Exatamente, presidente. Sucesso total dessa ação aí. E com isso nós terminamos aqui as perguntas de hoje, da nossa live. Rápido, né? Muito obrigado. Nós estamos todos os dias, a partir das 3 horas da tarde, de segundas a sábados, aqui, nós da Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Eu estou aqui basicamente sempre, e a cada dia tem um vice-presidente aqui comigo, Tatiana, o Paulo, o Cláudio Salituro de TI, o Celso, de produtos, exatamente porque é um movimento muito importante. São 60 milhões de brasileiros ao redor dele recebendo esse auxílio, exatamente a parcela mais humilde, mais carente, que foi muito afetada durante essa questão toda. Então, nós temos um orgulho muito grande na Caixa Econômica Federal de ajudar a reduzir esse sofrimento, em especial das pessoas mais carentes, nesse momento tão difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Obrigado.